E hoje eu quero falar um pouco acerca disto, de uma fé persistente, que nunca desiste. Eu acho isso muito significativo nestes dias, porque nem os mais pessimistas, se calhar, previam o momento que o mundo está a viver hoje. Não é? Quando ouvíamos as previsões do governo acerca da economia em Portugal no mês de fevereiro, não é? Ficamos surpreendidos com o que tinha acontecido. Mas certamente o que estamos a viver hoje é um tempo dramático e pensa-se que terá uma crise ainda possivelmente muito semelhante à que aconteceu há cerca de um século atrás. Mas o mundo tem vivido muitas pandemias, não é? Não é uma novidade, ainda que nós não esperássemos hoje. Quando pensamos na história, pensamos na peste negra que matou, pensa-se cerca de 50 milhões de pessoas. Na Idade Média, há 2 séculos atrás, quando a cólera, houve centenas de milhares de mortos. A tuberculose, durante um século, matou cerca de 1 bilhão de mortos. A varíola, 300 milhões de mortos. A gripe espanhola, logo na altura da Primeira Guerra Mundial, pensa-se em 20 milhões de mortes que trouxe. O tifo, milhões de mortes em toda a Europa Ocidental e na Rússia. Febre amarela, entre 60 e 62, na Etiópia, marcou cerca de 30 mil pessoas. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano. Pensa-se até 1963. A malária, desde 1980 até hoje, 3 milhões de mortes por ano. E desde 81 até os dias de hoje, a SIDA tem levado cerca de 22 milhões de pessoas. Naturalmente, isto são números, e os números perdem o seu sentido quando tu conheces alguém que ficou doente ou alguém que morreu. Quando nós vemos a imagem de alguém que nós conhecemos, algum familiar nosso. Hoje, fala-se até o dia de hoje, cerca de 311 mil pessoas que morreram. Milhões de pessoas perderam o seu emprego. No final de abril dizia-se que 6 em 10 portugueses estariam de alguma forma afetados por esta doença. Ainda que, pela graça de Deus, as mortes não sejam muitas em Portugal, pensa-se que até o dia de ontem, 1203, a crise que se avizinha não será certamente pequena e irá afetar muita gente. E claro, o que isto causa, além do mal, é o medo, a incerteza e a insegurança na vida de muitos. Afinal, o que alguns pensavam que era uma gripezinha, tornou-se uma grande pandemia. Eu mesmo brincava, um bocado ingenuamente aqui na igreja, dizendo que iríamos aumentar a conta da água sem saber que realmente iríamos deixar nos reunirmos. Porque verdadeiramente isto é algo muito sério, não é? E quando pensamos num novo normal, ninguém sabe muito bem o que vai trazer para nós. Não é? Mesmo quando pensamos em nos voltarmos a reunir no final deste mês, é bom que aceitemos isso que não vai ser igual. Para conseguirmos ultrapassar o choque, estarmos juntos e olharmos uns para os outros com máscaras e sem a possibilidade de nos cumprimentar como era habitual. E perante tudo isso, cara, nós perguntamos como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, como é que nós encaramos o nosso presente e o nosso futuro. E ao pensar nisto, realmente veio uma imagem, uma história da Escritura no livro de Daniel, capítulo 3. Aqueles 3 amigos de Daniel, refugiados e cativeiros do Império Babilónico, ainda que estivessem numa posição de autoridade. Encontramos neles uma fé que os levou a ir muito longe, mesmo sem saber os resultados da sua fé. Quando lemos o livro de Hebreus, percebemos que parece que a fé tem dois tipos de fé. Há 2 tipos de fé. Aquela fé que alcança e aquela fé que persiste. Ou seja, aquela fé que permanece diante, que conquista os milagres, e nós poderíamos ver alguns resultados aí. Mas depois há um outro tipo de fé, chamada uma fé duradoura e perseverante, que aparentemente não vemos os resultados dela. E diz, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que lhes havia sido prometido. Ou seja, claro, tu e eu
todos nós queremos este tipo de fé, o primeiro nível, aquela que conquista coisas. Mas, infelizmente, às vezes, nós temos que perceber que esse segundo tipo de fé é a fé que vai persistir connosco e que vai trazer mudanças. Eu acho isto muito significativo. Porquê? Porque muitas vezes nós não vamos ter a resposta que gostaríamos de ter. Isto claro, é dramático em alguns casos. Mas eu acho que quando tu lês o livro de Hebreus, percebes que a fé não é só para aqueles que alcançam, mas a fé é também para aqueles que persistem acreditando. Eu acho que na vida destes homens aqui, no livro de Daniel, capítulo 3, encontramos, eu creio que de alguma forma, estes dois tipos de fé. Uma fé que arriscou a persistir e a ser duradoura e perseverante, mesmo que Deus não respondesse como eles achariam que Deus poderia responder, mas um outro tipo de fé que nós também vemos que no caso deles concreto alcançou alguns milagres. O que acontece em Daniel capítulo 3? Acontece o sonho de um homem, o rei Nabucodonosor, que decide levantar uma estátua de ouro. Diz aqui cuja altura é de 60 côvados, ou seja, 27 metros, e a largura de 6 côvados. E levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Era um rei que convidou toda a gente, e diz aqui, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Uma imagem a quem todos se curvam. Uma chamada para tu e eu adorarmos só a Deus, diferentemente de estarmos diante desta imagem a quem toda a gente se iria curvar. Uma imagem, claro, era grandiosa, era 27 metros de altura, cerca de 8 andares, era preciosa, era coberta de ouro. E era importante, porque diante dela todos se haviam de curvar. Pensas que a imagem do deus Nabu, um deus pagão, de onde veio o nome deste homem, Nabucodonosor. E quem não se curvasse diante dela tinha morte. Eu comecei a pensar o que é que nos faz curvar, o que é que me faz prostrar a mim, o que é que me verga. As minhas dificuldades, os meus problemas, a oposição dos outros, os desafios da vida, a doença. Quando eu pensei nesta imagem, pensei muito na doença neste vírus que nós temos à nossa volta, como uma grande imagem também. E diante da qual, claro, nós percebemos que ela existe, que ela é real, mas diante da qual nós podemos deixar que o medo realmente possa nos pressionar tanto, que nos verga, que verga a nossa confiança em Deus e que nos faz estar diante daquela imagem, diante daquela circunstância que tu e eu estamos a viver, diante destes problemas que nós estamos a enfrentar e que são problemas reais e autênticos e que afetam a vida de muitos, milhares, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, na verdade. Mas que se nós deixamos que isso nos curve, que isso tenha o nosso coração completamente, nós vamos ser derrotados. E perante aquele episódio em que toda a gente era chamada a se curvar diante daquela imagem, nós no versículo 12 e 13, lemos que alguém trouxe um relatório, diz assim, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens ao rei não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Estes eram homens com testemunho reconhecido diante de todos. Alguém que arriscava tudo por amor a Deus. 3 homens no meio de uma multidão obedientes a Deus. É interessante, claro que aqui há uma dose também de inveja dos outros homens. Mas há aqui um testemunho incontestável. Há uma fidelidade inigualável destes homens e há uma fé focada em Deus, singular. E diz assim o versículo
15, o rei instando com eles: agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, ele depois diz: para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? E depois ele diz mais: e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar dela. E Ele nos livrará da tua mão, Deus. Havia aqui vários, talvez, pensamentos da parte deles, em que talvez os outros mudariam a sua mente, talvez os guardas fossem impedidos de levantar. Mas mesmo assim eles dizem: mas mesmo que isso não aconteça, versículo 18, fica sabendo ao rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Eles demonstram realmente uma fidelidade sobrenatural e única. Porquê? Porque eles acreditavam neste Deus que iria fazer alguma coisa. E mesmo que Deus não os livrasse da morte, eles estariam certos que estariam com Deus na outra vida. Mas o que é curioso nesta história, ou seja, vemos aqui uma fé focada em Deus, claramente, uma obediência sem qualquer contrapartida e também uma obediência, digamos, inquestionável. Eles obedeceriam a Deus, custasse o que custasse. E aqui estamos a falar da própria vida. O que acontece a seguir é que é realmente um livramento sobrenatural. E nós conhecemos um pouco a história, que os homens foram atados e foram lançados naquela fornalha de fogo que havia sido previamente aquecida. Mas o que descobrimos, particularmente no versículo 25, não é? É interessante o comentário do rei Nabucodonosor. E disse ele: e eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, havia aqui uma aparição. Muitos creem, naturalmente, que era uma aparição do próprio Senhor Jesus, antes da sua encarnação. Ou seja, a presença de Deus no meio deles. Os culpados aqui viram heróis. A disposição deles para morrer não se concretiza, mas leva uma bênção de Deus sobre eles e sobre toda a sua nação. Então talvez aqui fiquem algumas perguntas e depois eu gostava de pensar em 3 lições para nós. Qual é a fé que alcança e que é perseverante no meio das adversidades? É uma fé num Deus que está acima das circunstâncias, dos medos que se levantam diante de nós. E uma fé que é perseverante em todos os momentos e que acredita que Deus estará connosco na vida ou na morte. Mas eu acho que deste episódio há 3 lições que eu gostava que nós guardássemos para nós. A primeira delas: nunca procures determinar como Deus vai agir. É interessante as palavras dele, que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará da tua mão, rei. E se não, fica sabendo que nós serviremos a teus deuses. Ou seja, eles sabiam que Deus poderia mudar as coisas, mas também eles sabiam que simplesmente eles não iriam mudar a sua fidelidade a Deus. Esta fé que nunca é independente no sentido de ser somente nossa, nem se baseia nos nossos próprios esforços e recursos, mas é uma fé que está consciente da presença divina. É uma fé que reconhece que é Deus que faz toda a diferença. Uma fé que alcança, que é perseverante, que está sempre consciente da presença de Deus. É uma fé que consegue ver Deus, não é? Nos momentos de que está conosco. É uma fé que lê o Salmo 23, não somente no versículo 1, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas também é uma fé que lê o versículo seguinte, mais à frente, que diz: quando eu andar pelo vale da sombra e morte, tu estás comigo. Deus é sempre Deus, pelo que não cabe a ti e a mim determinar como é que Ele vai agir.
Então, cuidado para não determinares como é que Deus vai agir. Mas uma fé também que vemos nestes homens é uma fé autêntica. É uma fé que tem um testemunho inquestionável. Quando pensamos que estes eram adolescentes que estavam ali, que chegaram à Babilónia, que não cederam nem se comprometeram. Que eu acho interessante, porque quando, numa sociedade em que falamos muito de tolerância, cuidemos que a nossa tolerância não seja uma cedência às nossas convicções mais profundas. Não é? Esta importância de viver um Cristo numa sociedade sem Jesus. E claramente era algo que eles estavam ali, estavam no meio de um ambiente de muita pressão, mas no qual o seu testemunho era firmado em Deus. Eles não abdicaram daquilo que eles acreditavam, não é? No meio daquela aflição, eles se lembravam que não há outro Deus que os podiam ajudar como Deus, o nosso Deus. E por isso eles levantaram Deus e aquela imagem caiu no seu coração. Eu tenho pensado muito nisto, porque, claro que não estou a dizer que a imagem de Nabucodonosor é o coronavírus, coisa parecida, mas para muita gente, o que levou aquelas pessoas a ter medo, aquilo que traz para nós, é o que nos pode realmente fazer vergar. E o que eu vejo em muita gente não é tanto, naturalmente, as perdas que se têm, mas são as perdas que as pessoas estão a viver com elas a cada dia. E se tu deixas que essa imagem se levante diante de ti de uma forma tão imponente, tão gloriosa, tão forte, o teu Deus começa a baixar. Por isso é que Jesus dizia, ninguém pode amar a dois senhores. Ou seja, ninguém pode temer duas coisas ao mesmo tempo, completamente diferentes. E o que acontece nestes homens é que eles conseguiram, no meio daquelas aflições, permanecer firmes. Eu acho que a palavra em Pedro é muito interessante, quando ele diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa alguma estranha acontecesse. Mas lembrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro estava a escrever aos crentes que estavam a ser perseguidos naquela altura. E na verdade, não parece ser verdade, mas muitas vezes é nos tempos mais difíceis que nós podemos estar mais perto de Deus. Todos nós teremos as nossas próprias fornalhas. E tal irá mudar a nossa vida. Espero que não mude a nossa fidelidade. E apesar dos sofrimentos e das circunstâncias, eu vou confiar em Deus. O livro de Abacuque está repleto desta expressão de fé, quando diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Deus nem sempre responderá às nossas orações como nós quereríamos. Deus nem sempre salvará da morte os nossos queridos. Deus nem sempre nos curará. Deus nem sempre nos dará o trabalho que tanto nós precisamos ou que nós desejamos. Deus nem sempre mudará o coração dos nossos filhos ou dos nossos pais ou dos nossos amigos. Mas Deus sempre estará connosco. E nós sempre podemos confiar nele. Por isso o importante é nós percebermos que Deus nem sempre irá mudar as nossas circunstâncias, mas Ele sempre nos mudará a nós, a nossa vida, se tu e eu permanecermos firmes. E tal como naqueles dias, estou a terminar o nosso tempo da palavra, e tal como naqueles dias de Daniel, de Mesaque, Cedraque e Abdenego, Deus quer ver em ti e em mim uma fé que alcança vitórias, que permanece fiel, mesmo quando as circunstâncias são teimosamente desfavoráveis. E nós percebemos que a história da fé destes homens os levou a alcançar, na verdade, aquilo que eles queriam. Mas eles estavam dispostos a permanecer com uma fé inabalável num Deus que não iria mudar.
Por isso eu quero orar por ti também nesta hora. Quero orar para que o Senhor possa falar a tua vida e te ajudar onde tu estás, como tu estás, nas tuas próprias circunstâncias. Oremos. Senhor, nesta manhã em que estamos aqui juntos para louvar o teu nome, aqui nas nossas casas, onde tu nos tens levado, Senhor. Eu te dou muitas graças, Pai, pelo teu amor por nós. Te dou graças pela proteção da tua comunidade, aqui da nossa igreja. Nós louvamos por nenhum de nós ter sido afetado por este mal, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Agradecemos também por os nossos familiares não terem sido afetados. Te agradecemos por aqueles que foram curados neste processo. Nós te agradecemos muito por isso, Senhor. E na verdade, Senhor, sabemos que é a tua graça que nos vale mais do que qualquer outra coisa. Mas nada é garantido, Senhor. O que é garantido é que tu estás connosco. É que a tua mão é poderosa. Que o teu amor é constante. O que é garantido é que tu estarás connosco no vale, quando existe um campo verdejante onde há alimento e águas tranquilas para descansarmos, mas também um lugar onde por vezes há vales profundos. E Senhor, eu sei que em todos esses lugares tu estás. E se calhar a nossa dificuldade é às vezes pintarmos um quadro em que tu só estarás connosco quando o sol brilha, quando as águas são frescas. Mas, Senhor, obrigado, Pai. Tu tens dado provas em vida de muitos dos nossos irmãos que tu és o mesmo Deus quando as coisas estão tão bem e quando as coisas parecem tão mal. Tu és o mesmo Deus. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo, Pai, por este tempo incrível que tu nos tens dado. Que nenhum de nós, eu acho que tem gostado, tem apreciado, mas, Senhor, tu tens estado presente connosco. Ajuda-nos a perseverar contigo, a continuar contigo, a não largar a tua mão, a não deixarmos que esta estátua, Senhor, nos faça vergar. Mas, Senhor, que nós nos vergamos diante de ti e que nós possamos dizer que tu és tudo o que nós precisamos. De uma forma tão estranha o dizemos, Senhor, e que a nossa fé se possa juntar à nossa alma, Senhor. Que aquilo que nós falamos se junte àquilo que nós vivemos no nosso coração. Para a tua glória e honra, Senhor. Obrigado por estares connosco.